O presidente interino da Câmara dos Deputados, Waldir Maranhão, do Partido Progressista do Maranhão, assinou uma decisão para anular a tramitação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Quem tem as informações para a gente ao vivo lá de Brasília é a repórter Andréia Sadi. Andréia, olá. O que aconteceu? Evaristo, o deputado interino, que é o presidente da Câmara interino, Waldir Maranhão, divulgou uma nota agora há pouco aqui na Câmara, dizendo que ele anulou a sessão do plenário da Câmara dos Deputados que aprovou o processo de impeachment contra a presidente Dilma. Ele disse que ele acolheu, em parte, um recurso da Advocacia Geral da União, do ministro José Eduardo Cardoso. Eu vou ler para vocês a nota que foi distribuída agora há pouco pela presidência da Câmara, pela assessoria. Ele disse que, ao tomar conhecimento desse ofício da AGU, tomou a ciência da existência da petição dirigida pela senhora presidente da República. E aí ele explica que nessa sessão, como todos sabem, o plenário desta casa aprovou um parecer encaminhado pela comissão especial que propunha que fosse encaminhado ao Senado para eventual abertura do processo contra a senhora presidente da República, Dilma Rousseff, por crime de responsabilidade. Aí ele fala que uma parte dessa petição da AGU, ele negou, ele desacolheu a arguição de nulidade feita em relação aos motivos apresentados pelos senhores deputados no momento de votação, por entender que não ocorreram quaisquer vícios nessas declarações de votos, mas acolheu outra parte desse recurso. E é sobre isso que eu vou ler agora. Todavia, acolhi as demais arguições, por entender que efetivamente ocorreram vícios que tornaram nula de pleno direito a sessão em questão. Não poderiam, segundo Waldir Maranhão, os partidos políticos terem fechado questão ou firmado orientação para que os parlamentares votassem de um modo ou de outro, uma vez que, no caso, deveriam votar de acordo com as suas convicções pessoais e livremente. Não poderiam, segundo o presidente interino da Câmara, os senhores parlamentares, antes da conclusão da votação, terem anunciado publicamente os seus votos, na medida em que isso caracteriza pré-julgamento e clara ofensa ao amplo direito de defesa que está consagrado na Constituição. Do mesmo modo, segue a nota, não poderia a defesa da senhora presidente da República ter deixado de falar por último no momento da votação, como acabou ocorrendo. Também considero que o resultado da votação deveria ter sido formalizado por resolução, por ser o que dispõe o regimento interno da Câmara dos Deputados e o que estava originalmente previsto no processamento do impeachment do presidente Collor, tomado como paradigma pelo Supremo para o processamento do presente pedido de impeachment. E aí ele explica por que ele anulou a sessão. Por essas razões, anulei a sessão realizada nos dias 15, 16 e 17 e determinei que uma nova sessão seja realizada para deliberar sobre a matéria no prazo de 5 sessões contados da data em que o processo for devolvido pelo Senado à Câmara dos Deputados. Para cumprimento da minha decisão, diz Waldir Maranhão, encaminhei ofício ao presidente do Senado para que os autos do processo de impeachment sejam devolvidos à Câmara dos Deputados. Assina a nota o presidente interino da Câmara, Waldir Maranhão, nessa nota que eu acabei de ler, Evaristo, em que ele diz que anulou a sessão do plenário da Câmara dos Deputados que aprovou o processo de impeachment da presidente Dilma. É com você, Evaristo. Ok, muito obrigado. Portanto, ele pede que o processo volte à Câmara dos Deputados. Muito obrigado pelas suas informações. Até agora, ninguém sabe as consequências legais dessa decisão do presidente interino da Câmara, Waldir Maranhão, do Partido Progressista. Bom, se cabe recurso, o plenário do STF, ou se ainda vai acontecer alguma interpelação dessa decisão, a gente vai saber mais para frente. A gente acompanha essa notícia ainda e traz todas as informações daqui a pouquinho no Jornal Hoje. Que vocês souberam, apareceu nos celulares que todo mundo tem aqui, que um recurso foi aceitado e que, portanto, o processo está suspenso. Eu não tenho... Ô, gente, por favor,
Ô, gente, eu não tenho essa informação oficial. Eu estou falando aqui porque eu não podia de maneira alguma fingir que eu não estava sabendo da mesma coisa que vocês estão. Mas não é oficial, não sei as consequências, por favor, tenham cautela, nós vivemos uma conjuntura de manhas e artimanhas. Manhas e artimanhas. Por favor. E acredito que nós temos de continuar percebendo o que está em curso. Nós só vamos entender o que está em curso se percebermos, que é difícil, 2, que nós temos de compreender a situação para poder lutar. Vejam vocês,